there appeared a figure at the end of the bed. And this person... Wait a second. Had you ever seen something supernatural like this before in your entire life? Never. There's your first time. Yes. Okay. Now there's this figure. Yes. And are you scared? What's going on No, with it? no, not at all. I Okay. wasn't scared at all. In the middle of the night, I see this figure at the end of the bed, and it was the outline of a person with light radiating from them. I couldn't tell you the way the face looked, but all I could see was this outline of a person with light. Now, I knew it was Jesus. These people come to me and they say, but you're a Muslim. Muslims don't know Jesus. Oh, yes, they do. If you read the Quran, Jesus is mentioned many times as a good man, as a healer, as a prophet. Even his birth is mentioned, and that he healed people. But the main thing I understand about Islam, they say God has no son. I mean, exactly look at the mosque when they have it right on top in Jerusalem. That's right. He has no son. Well, this person that appeared said two things. I am the God of the Christians, and I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Olha que lindo, olha só o que aquele ser que apareceu disse para ele. Muslim, isn't it? Abraham, Ishmael, and Jacob. That's right. Ishmael was supposed to be the firstborn, right? Not Isaac, but that's not what this person said. Abraham, Isaac. So to me, it meant a whole lot. But já passou, peraí. Muslim, isn't it? Well, this person that appeared said two things. I am the God of the... Eu sou o Deus dos cristãos. Olha aí, é o meu, é o seu, é o nosso Deus que apareceu para esse líder. Olha só que coisa linda. Oh, isso é tremendo. And I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Wait a second. As a Muslim, isn't it Abraham, Ishmael, and Jacob? That's right. Ishmael was supposed to be the firstborn, right? Not Isaac, but that's not what this person said. Abraham, Isaac. So to me, it meant a whole lot. But even more astounding was that the next morning, the same doctors walked in and they said, we don't understand what's happened. It is a miracle. It has gone into remission. Instead of spreading, they are starting to decrease. Now, when they said that to you, what did you think? I said, look, I don't know what to tell you, but there was a person. You told them? Oh, they're going to put you in a mental ward. I told them there was Jesus here and he healed me. And a Muslim saying that, they're going to put him glória a Deus. Ele disse para os médicos que Jesus apareceu de noite e curou ele. They didn't believe me. And that became a test case in the city of Toronto. Why is this man alive? In fact, they said it's gone into remission so much, you can go home now. And I said, no, I don't want to go home. That was my security. That little room was my security. You wanted that man to come... Olha para você ver, eu vou passar para o pastor Daniel Adams comentar isso, e depois o pastor Claudinei pode comentar para a gente por que ele ficou com medo. Ele não queria sair mesmo de alta. Ele falou, não posso sair daqui, eu tenho que ficar nesse quartinho porque aqui é minha segurança, né? Faz todo sentido com o que está na capa, uma pessoa ali pronta para morrer ali por ter negado a sua fé em Alá, né, e aceitado a Cristo. Pastor Daniel Adams, comenta esse episódio para a gente, fantástico. Bom, nós vemos aqui a graça de Deus, o favor de Deus alcançando um pecador, né? Uma pessoa que tinha uma visão, uma crença radical no Islã, né? no Deus Alá. A Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, acaso eu tenho prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo antes que ele se converta e viva. Eu posso até citar aqui um exemplo em 2 Reis, capítulo 5, verso 14, fala de um general da Síria chamado Naamã, né? Um homem que estava com lepra, um homem poderoso. Naquele tempo a Síria era um império poderosíssimo e a Bíblia fala que ele estava fadado à morte, mas havia uma menina que trabalhava na casa desse general e falou, olha, se meu senhor estivesse diante do profeta Eliseu, ele curaria. E quando a esposa recebe aquela palavra daquela jovenzinha, ela comunica ao seu marido, imediatamente
seu esposo Naamã, ele vai ao encontro desse profeta chamado Eliseu, que significa Deus é salvação. Então, é a figura também que significa Deus é salvação, é Jesus, né? E quando ele chega diante da casa do profeta Eliseu, lá em Samaria, o profeta não sai para fora, ele manda o seu moço, Geazi, e a ordem era: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou indignado. Puxa, mergulhar num rio sujo, do Rio Jordão, tem 2 rios maravilhosos na Síria, mas era a ordem do Senhor. Mas ele estava relutante, um dos soldados falou: escuta, se te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. Que custa? Mergulhe, porque essa é a ordem do profeta. E ele acabou cedendo, e quando mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele foi curada. E agora ele se apresenta diante do profeta Eliseu, ele fala: a partir de agora, eu vou me curvar diante do Deus de Israel, que ele me curou, porque os meus deuses não pôde me curar, e nenhum médico da minha nação pôde me curar, mas o Deus de Israel me curou. Então eu vejo aqui a misericórdia de Deus que se estendeu a um general da Síria, um homem poderoso, um homem que, aos olhos humanos, um grande pecador, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus, se converteu ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel não somente curou, mas o salvou. E quando chega na sua casa, certamente ele abençoou aquela criada israelita, dando honra para ela, porque ela não negou, não deixou de falar do profeta Eliseu, e ele foi curado. A grande lição que a gente aprende aqui, Hebreus 13, verso 8, que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele tem salvação para todos. Está escrito em João capítulo 3, verso 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho de Deus enviou, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos a salvação alcançando aquele general da Síria, alcançando este homem também, que nos dias de hoje foi alcançado pela graça, pela misericórdia, porque ele invocou a Deus. Se Deus existe, se o Deus que criou o céu e a terra pode fazer alguma coisa, porque o meu Deus não pôde, Alá, Maomé, ninguém pôde responder, mas o meu Deus me respondeu. Então esse homem foi curado milagrosamente. E a Bíblia fala: todo aquele que me invocar será salvo. Interessante também, eu quero até salientar aquele momento que a gente viu o filho do fundador do Hamas, esse jovem, esse homem, ele foi um homem que preparou muitos homens bombas, e esse jovem aqui, eu creio que os seus 30 e poucos anos, ele teve um encontro com Jesus. Como que ele chegou a Jesus? Ele encontrou uma Bíblia de cristão, e ele abriu a Bíblia aleatoriamente e botou o dedo, e lá estava escrito Mateus 5,44. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele ficou encucado, mas como? Eu aprendi que a gente tem que odiar, a gente tem que matar, olho por olho, dente por dente, e essa Bíblia dos cristãos fala para amar, para perdoar. Ele ficou tão encucado, e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração desse homem. E ele procurou alguém que poderia falar alguma coisa da Bíblia, e todo mundo tinha medo, porque sabia que ele era um radical islâmico, filho do fundador do Hamas. Aí alguém explicou esse texto, e amados, conclusão, ele teve uma experiência com Jesus, e foi tão forte que quando ele soube que o pai dele mandou matadores para matar o próprio filho,
e esse Jorge Pontual, brasileiro, jornalista, entrevistou, você não tem medo? Ele falou, não tenho medo, porque eu fui preparado para morrer, porque eu defendia, eu tinha essa visão, tem que morte aos judeus, morte aos cristãos, e eu tive uma experiência que agora a minha chamada, o propósito da minha chamada é ganhar almas para Jesus, falar de Jesus, porque eu tive um encontro com um Deus de amor, um Deus de misericórdia que me alcançou. Então, hoje eu milito para Jesus. E a minha arma poderosa é o amor, não é o ódio, mas é o amor. Então, e o mais lindo que hoje ele viaja o mundo todo falando de Jesus e ganhando os muçulmanos para Jesus, convencendo que Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus, que está vivo, que salva, que liberta, e que transforma o maior pecador, ele transforma, ele muda. Então, esse jovem aqui, ele está preparado para morrer, porque ele não tem medo. Como Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Quer dizer, então, é muito lindo de ver que Jesus está alcançando hoje os países que aos olhos humanos até parece impossível alguém entregar a vida para Jesus, mas está acontecendo no Irã, está acontecendo no Egito e tantos lugares no mundo muçulmano. Jesus está se revelando, Jesus está alcançando. Então a gente vê alguns testemunhos que é a prova que Deus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus, ele veio para todos, como diz a palavra do Senhor. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus. Então eu creio que Jesus, ele está com pressa e ele está querendo nos usar de uma forma poderosa. Mas nós estamos vendo hoje, no mundo muçulmano, como o pastor Claudinei falou, que é difícil o muçulmano renegar a fé, porque ele perde a família, ele perde todos os seus direitos, mas Deus está salvando, como salvou o apóstolo Paulo, que se tornou um grande apóstolo de Jesus, que ele renegou a sua fé, a sua religião, teve um encontro pessoal, um encontro sobrenatural com Jesus, quando eu estava indo para prender os discípulos lá na estrada de Damasco, e teve um encontro pessoal. Então eu creio que o Senhor tem os seus meios para ganhar vidas, e os métodos de Deus muitas vezes são métodos que a gente não entende, mas Deus é amor, Deus é um Deus de misericórdia.